Olá, estamos aqui na disciplina Qualidade da Água para mais uma demonstração prática de uma variável associada à qualidade da água. Hoje nós veremos, se não a mais importante, com toda a certeza a mais relevante para todo o saneamento. Veremos a determinação da demanda bioquímica de oxigênio, a DBO 520. Pois bem, a DBO 520 é um método padronizado para ser realizado, executado em 5 dias a 20 graus, por isso os índices 5 e 20. Trata-se de uma medida indireta da matéria orgânica. Vejam só, a DBO ela tem por objetivo passar a ideia da concentração da quantidade de matéria orgânica presente numa amostra. Quando falamos de matéria orgânica, estamos falando de carboidrato, proteínas, lipídios, ácidos graxos, vitaminas, de uma infinidade de compostos, o que tornaria inviável uma determinação direta. Por isso, na análise de DBO, nós medimos de uma forma indireta através da avaliação de um outro parâmetro que varia de acordo com a presença maior ou menor de matéria orgânica, que no caso é o oxigênio. Trata-se, portanto, de uma avaliação de consumo de oxigênio. Por isso, o método, ele teoricamente é extremamente simples. Medimos um OD no início, o chamado OD inicial, sabemos quanto que há de oxigênio dissolvido disponível em um determinado volume. Deixamos esse determinado volume durante 5 dias a 20 graus Celsius, como é preconizado no teste. Retiramos esse volume e medimos o OD, o oxigênio dissolvido final. Por diferença, chegamos à quantidade, à concentração de OD que foi efetivamente consumido durante esses 5 dias. Esse consumo de oxigênio dissolvido, ele se deu em função da presença de micro-organismos, sobretudo bactérias aeróbias, que no seu metabolismo energético consumiu o oxigênio para degradar a matéria orgânica. Logo, quanto maior a quantidade, a oferta de matéria orgânica nessa massa líquida, maior vai ser a demanda, o consumo de oxigênio dissolvido. E o inverso também é válido. Quanto menor a concentração de matéria orgânica disponível, quanto menor a quantidade de comida disponível, menos essas bactérias vão consumir de oxigênio. Logo, o maior ou menor consumo de oxigênio está intimamente associado a maior ou menor presença de matéria orgânica presente na amostra. Entretanto, por tratar-se de uma determinação que usa como principal elemento micro-organismos, seres vivos, reais, presentes e tais quais os presentes no meio ambiente, os tipos de matéria orgânica disponíveis, nem todos eles conseguem ser devidamente quantificados. Essas bactérias, elas durante esses 5 dias, darão total preferência à chamada matéria orgânica facilmente biodegradável, ou biodegradável. De forma que compostos orgânicos com duplas, triplas ligações, cadeias fechadas, um pouco mais complexo, eles não conseguirão ser metabolizados e não entrarão no cômputo geral do consumo de oxigênio durante esses 5 dias. Por isso nós temos 2 detalhes importantes aqui a serem considerados na análise de DBO. Muito importante para entendermos o valor que teremos que interpretar. Primeiro, trata-se de uma medida onde se interrompe o processo metabólico no 5º dia, ou seja, padronizou-se o 5º dia para tornar o teste viável, para evitar riscos que ocorram a consumo de oxigênio por nitrificação, mas não indica que toda a matéria orgânica foi devidamente consumida, nem a facilmente biodegradável. Ou seja, pode ser que tenha sobrado ainda a matéria orgânica. Lembrando que a DBO última ocorre lá pelo 21º dia, mais ou menos. Ou seja, quando nós interrompemos o processo no 5º dia, ainda há um residual de matéria orgânica que poderia ser determinado. Entretanto, desconsideramos esse rabicho. Por isso, é uma análise que subestima o valor da matéria orgânica. Segundo ponto importante, é uma análise que mede apenas uma determinada parcela dessa matéria orgânica, apenas a facilmente biodegradável. Por isso,
Quando nós lemos num laudo um valor de IDBO, temos que ter muito claro em mente que trata-se de um valor dentro de uma ordem de grandeza, um valor subestimado e que diz respeito apenas à matéria orgânica facilmente biodegradável. Se você quiser uma análise que seja mais completa em relação à medição de matéria orgânica, existem outras metodologias a serem empregadas. Na DBO, nós teremos essa limitação. Primeiro, interrompemos no quinto dia. Segundo, apenas a matéria orgânica facilmente biodegradável é que será quantificada. Bom, o ensaio, ele é um ensaio relativamente simples. O maior problema da DBO é que, como já dissemos, ele dura 5 dias. A amostra tem 24 horas de prazo de validade. Eu coletei hoje às 10 horas, tem validade até às 10 horas de amanhã. E a análise de DBO está sujeita a muitos erros, a muitos imprevistos. E eu só vou saber se a minha análise deu certo ou deu errado daqui a 5 dias, onde eu já perdi inicialmente a minha amostra. Por isso, a gente vai ver ao longo da metodologia que existem algumas formas de tentarmos evitar esse desagradável fato de termos no final surpresas ruins. Bom, então vamos lá apresentar todo o aparato necessário para a análise de DBO. Primeiro, nossa determinação será utilizando um oxímetro de bancada, ou seja, nós faremos uma determinação eletrométrica. Para tanto, esse oxímetro, que nada mais é do que um multímetro muito parecido com o utilizado em medidas de pH ou de condutividade, ele possui de especial uma sonda com uma membrana sensível ao oxigênio dissolvido, ao O2, de forma que o contato com o oxigênio molecular gera uma diferença de potencial que o equipamento consegue transformar mediante uma curva de calibração em termos de concentração miligramas por litro. Então, o oxímetro devidamente calibrado é o equipamento que nós usaremos para medidas de OD inicial e de OD final. Nós temos aqui os frascos de DBO. Podemos até utilizar frascos translúcidos, porque eles ficarão numa incubadora sem luz, então não há perigo de crescimento de alga. O que é importante? Esses frascos ele têm uma numeração própria e todos eles são devidamente graduados. Eu sei qual é o exato volume de cada frasco. É extremamente importante que tenhamos uma tabela relacionando a amostra ao número do frasco e ao volume desse frasco e ao volume de amostra que nós vamos adicionar a ele. Então, aqui tem o frasco de DBO e aqui um outro elemento muito importante, um garrafão com 4 litros de água de diluição. Veja, a análise de DBO, ela mede então o consumo de oxigênio. Se a gente pegar a melhor água possível, ou mesmo em condições de laboratório, e introduzir oxigênio artificialmente, esse oxigênio ele não vai passar de 8, 9 miligramas por litro, já que esse é o OD de saturação. Pode sofrer influência da temperatura e pressão, mas dificilmente nós teremos OD superior a 8, 9 miligramas por litro. Isso pode ser um problema, porque se a gente pegar, por exemplo, um esgoto fraco, com uma DBO de 200 miligramas de oxigênio por litro, se ele incubar essa amostra, no primeiro dia, todos esses 8 miligramas de oxigênio já foi consumido. Daqui a 5 dias, quando eu medir o meu OD final, vai ser 0. Isso não quer dizer que a minha DBO seja 9 miligramas por litro. Quer dizer que faltou muito, mas faltou muito oxigênio. E sobrou muita, mas sobrou muita matéria orgânica. Então precisamos bolar de alguma forma para que eu tenha um saldo final de oxigênio. É necessário que o OD final, a medida do OD final, esteja situado entre 80% a 20% do OD de saturação. Tem que estar nessa faixa, de 20% a 80%. Tem que sobrar oxigênio final. Se zerou, eu perdi a minha análise. Como que a gente pode fazer isso? Como já disse a vocês, eu não consigo introduzir oxigênio aqui além do OD de saturação. Então, eu não posso mexer na oferta inicial de oxigênio. Eu posso potencializá-lo, deixando no OD de saturação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na quantidade de alimento, na quantidade de matéria orgânica disponível na nossa amostra, através de diluições.
Eu vou diluir a minha amostra, eu vou colocar alíquotas da minha amostra no frasco de DBO, para que dessa maneira eu tenha uma menor oferta de comida para as bactérias degradarem ao longo dos 5 dias e assim sobrar, elas conseguirem fazer o trabalho delas e ainda sobrar oxigênio para eu medir. Resolvemos um problema e criamos outro. Qual o valor da diluição? Quanto eu coloco? 1, 5, 10, 100? Não há uma fórmula, não há uma regra. Existe a experiência e as tentativas. O que, portanto, é o ideal? Que você faça várias diluições. 5, 6 diluições. Da menor a maior. Para que ao término dos 5 dias, quando você desincubar a sua DBO, você consiga, desse número 5 ou 6 diluições, pelo menos 3 que caiam naquela faixa de 20% a 80% do AD de saturação. E que você consiga tirar uma média dessas 3 diluições. O ideal seriam todas elas. Mas você fazendo várias diluições, você trabalha com folga. Então é isso que nós fazemos. Nós fazemos diluições baixas e altas, incubamos, e aí depois a gente vê no AD final, na medida do AD final, quais dessas diluições nós conseguimos aproveitar para a determinação da DBO. Então olha só, para o teste de hoje, para a demonstração de hoje, nós faremos apenas 2 diluições. Lembrando que não é o ideal, é apenas para que não fique muito demorado a nossa demonstração. Como eu disse a vocês, temos aqui atrás um garrafão com água de diluição, porque eu vou diluir a minha amostra, eu vou adicionar uma alíquota da amostra e eu preciso completar o volume do frasco com uma água. E essa água tem que ser uma água muito especial, tem que ser uma água ultra pura. Essa água ela não pode causar consumo, não pode causar demanda de oxigênio. Então essa água ela tem que ser de um equipamento que produza a água ultra pura, um miliquê, por exemplo. Um outro detalhe dessa água, como ela comporá a maior parte do volume do frasco, eu posso saturá-la de oxigênio. Eu posso fazer com que o meu teste inicie com um OD de saturação. E assim eu ofereça para os micro-organismos aqui presentes na minha amostra uma concentração mais alta de OD inicial, garantindo assim um OD final satisfatório. Então esse garrafão, no qual nós adicionamos a água do miliquê, ela é previamente saturado, mediante a introdução de uma pedrinha porosa com uma bombinha de aquário. Deixamos aí de um dia para o outro, ou algumas horas, desligamos essa relação, uns 10, 15 minutos, para que se estabilize a relação oxigênio dissolvido, oxigênio atmosférico, e ela já está pronta, quase pronta. Porque veja, quando nós fizermos a diluição das amostras, das alíquotas, nós queremos diminuir a quantidade de matéria orgânica para que tenha menos comida para os micro-organismos e sobre OD final. Porém, ao fazermos essas diluições, ao diminuirmos a quantidade de amostra, nós também estamos diluindo elementos chaves para que o micro-organismo execute o seu metabolismo. Nós estamos diminuindo nutrientes necessários à sua vida. Então precisamos repor. Usamos a água de diluição para repor esses micronutrientes que podem ter a sua concentração diminuída em função das diluições que fazemos. São 4 micronutrientes que o teste preconiza: cloreto férrico, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio e uma solução tampão. Para cada litro de amostra, 1 ml de cada um desses 4 nutrientes. Então aqui eu tenho um garrafão com 4 litros, eu adicionei aqui 4 ml de cada um desses 4 reagentes. 4 ml do tampão, 4 ml do cloreto férrico, 4 ml do cloreto de cálcio, 4 ml do sulfato de magnésio. De forma que essa água de alimentação é uma água ultra pura, saturada em termos de oxigênio e recomposta em termos de, micronutrientes. Ela está pronta para ser utilizada.
Para eu ter a garantia de que essa água ela não causou nenhuma demanda e o teste correu normalmente, eu preciso ter um controle. Então, dos meus frascos de diluição, um deles eu vou separar e utilizá-lo como um branco. Quer dizer, eu vou adicionar nesse frasco apenas a água de diluição. Então eu tenho aqui o meu oxímetro calibrado, a água de diluição, a água de alimentação pronta, os meus frascos de DBO, todos eles catalogados, número e volume. Vamos começar a nossa análise. Eu vou adicionar nesse primeiro frasco um volume de 5 ml de amostra. Então eu vou pegar aqui com uma pipeta volumétrica. Aqui nós temos uma amostra de esgoto. Vamos pegar 5 ml, sempre observando o menisco na altura dos olhos. Transfiro aqui esses 5 ml. E no segundo frasco, eu vou adicionar 10 ml dessa amostra. Então nós temos aqui 3 frascos de DBO. O primeiro será o nosso branco, o nosso controle da água de alimentação, de diluição. O segundo tem 5 ml de amostra e o segundo, o primeiro e o terceiro tem 10 ml de amostra. Nós vamos agora proceder o enchimento deles com a água de diluição. Água de diluição, lembrando novamente, saturada e com micronutrientes. Então, com o auxílio desse cálice, nós vamos transferir prioritariamente o branco, para que não ocorra o menor risco de contaminação. É necessário que o volume ele passe um pouquinho o pescoço do frasco, para que não ocorra a formação de microbolhas que poderão ocasionar erros na leitura do equipamento, na interpretação da leitura do equipamento. Esse é o nosso branco. Essa é a nossa primeira diluição. E a nossa terceira diluição. Pode acontecer de, eventualmente, nessa etapa, formar bolhas. É necessário que se criem maneiras, pequenas batidas, para se remover essas bolhas. Então, a água de diluição já foi. Temos aqui os 3 frascos e o nosso oxímetro calibrado. Nós vamos fazer agora a medida do OD inicial. Vamos iniciar pelo branco. Essa sonda de OD possui então a membrana aqui e há uma hélicezinha acoplada ao eletrodo para promover a mistura, a movimentação da massa líquida. Mas essa mistura, essa movimentação da massa líquida não ocorre com turbilhonamento, apenas para favorecer o contato do gás oxigênio dissolvido na membrana do eletrodo. Vamos adicionar aqui e aguardar o equipamento estabilizar a sua leitura. É importante que esse equipamento ele tenha sido já calibrado, que você tenha feito a introdução de valores de referência para que ele possa converter esse sinal elétrico num valor de AD. Então nós vemos aqui 7,92 miligramas de oxigênio por litro. Esse é o nosso branco. Lá naquela nossa planilha,
nós temos a amostra, número do frasco, volume do frasco, volume de amostra, OD inicial. 7,94 para o branco. 92. Vou desligar. Enxaguar o eletrodo com água destilada e passar para a nossa primeira diluição. Ligar a agitação e, enquanto isso, eu já vou fechando o frasco com o branco. É muito comum os valores de ODs iniciais serem muito parecidos, porque primeiro nós colocamos um volume muito pequeno, vejam só, eu coloquei aqui 5 ml para um volume de frasco de 300,7 ml. É um volume muito pequeno de amostra, frente a um volume muito grande de uma água de alimentação, de diluição saturada, né? Então há um predomínio do OD da água de diluição. E segundo, que nós não temos um consumo imediato. Os micro-organismos eles não começam imediatamente a consumir a matéria orgânica e, por conta disso, consumir o oxigênio dissolvido. Vejam só, nós temos aqui um OD de 8. OD inicial de 8. E, por último, nossa segunda diluição. Um OD inicial de 7,97. Vou lavar o eletrodo, devolvê-lo para o frasco de repouso. Fecho. É necessário que esses frascos agora sejam levados à incubadora, que nada mais é do que uma geladeira que trabalhará com a temperatura de 20 graus no escuro. Esses 3 frascos ficarão nessa incubadora durante esses 5 dias. Após esses 5 dias nós vamos retirá-lo e vamos medir o OD final. O que é importante? Que ao longo desses dias eu garanta aqui um selo hídrico para dificultar a eventual perda por irregularidade da tampa com o frasco. Então, ao longo dos dias eu vou abrir a incubadora e adicionar um pouquinho de água nessa borda para garantir esse selo hídrico. Bom, então daqui a 5 dias a gente vai ver o que aconteceu com esses valores de oxigênio dissolvido. Aqui temos então a incubadora com o sistema de controle de temperatura. Vou pegar as nossas amostras. Aqui estão elas. Acomodadas no interior. E aqui elas permanecerão então nos próximos 5 dias. Daqui a 5 dias a gente retira e dá continuidade à determinação da DBO. Passados 5 dias, vamos agora desincubar as nossas amostras. Então aqui estão elas. A gente vai retirar da incubadora e levar até a bancada para fazermos as medidas de OD final. Então aqui estamos com o nosso oxímetro devidamente calibrado e as nossas 3 amostras, na verdade os nossos 3 frascos, já que esse aqui é o nosso branco e esses 2 são as nossas 2 diluições referentes à nossa amostra. Vamos iniciar então a medida do OD final do nosso controle. Vou pegar o eletrodo, introduzir no frasco, ligar a agitação e aguardar a estabilização da leitura. O que é o esperado? Como nós só temos aqui a água de diluição, água ultrapura, micronutrientes e ar saturado, é de se esperar que não tenha ocorrido nenhum consumo de oxigênio. É tolerável uma depressão de até 0,2 miligramas de oxigênio por litro. Acima disso, indica que seu teste ele está comprometido, porque a sua água pode estar com algum problema. Então, aqui nós temos a leitura de 7,91. Passamos no teste. A nossa água ela está ok. Se vocês lembrarem, o nosso OD inicial estava em 7,92. Então, não ocorreu nenhuma demanda indevida na água de alimentação, de diluição.
Aí agora vamos fazer a leitura da nossa diluição inicial, os 5 ml. Frasco com 5 ml. O que nós desejamos agora? O que é desejável? É que a leitura do OD final esteja situado na faixa entre 20% a 80% do OD de saturação. Acima ou abaixo implica em erros analíticos que podem comprometer o resultado. E todo comprometimento de resultado nessa análise pode ser muito preocupante, já que, como nós vimos, trata-se de uma análise cheia de percalços. Então, o ideal é que a leitura aceita seja dentro dessa faixa, desse intervalo. Nós temos aqui 3,97 mg de oxigênio por litro. Levando-se em conta que aqui nós temos 5 ml de amostra, e que nesse segundo frasco nós temos 10 ml de amostra, isso pode ser até um indício preocupante, mas a gente só vai saber quando medir. Eu não preciso me preocupar em lavar o eletrodo. Eu estou encerrando a análise. Então, mesmo tirando desse frasco e imediatamente introduzindo no segundo, não há risco de contaminação, porque, como já também falamos, não há um consumo imediato. Então, o OD que tem aqui já é um OD, um oxigênio dissolvido estabilizado para esse momento. Vou ligar aqui a computação e aguardar a leitura. Esse é o momento das grandes surpresas, inexplicáveis surpresas. O OD final, ele pode dar 0. O OD final ele pode estar muito próximo do OD inicial. O OD final dessa segundo frasco, ele pode ser inexplicavelmente maior do que o OD final da nossa primeira diluição, mesmo tendo mais amostra. Quer dizer, vários erros, várias situações podem ocorrer que comprometem essa análise. O que é o ideal? É que nós façamos agora a leitura 2,95. E aí, com o valor do volume do frasco, o valor do volume de amostra em cada frasco, os valores de OD inicial e OD final de cada frasco, eu calcule a DBO dessa diluição, a DBO dessa diluição. E o desejável é que esses dois valores estejam dentro de uma mesma ordem de grandeza. Dificilmente eles darão idênticos. Por 300 e 300. Se acontecer é um acaso. O que é necessário? É que eles estejam na mesma ordem de grandeza. 280, 295, 120 e 130. O que não é um bom sinal. Se num frasco eu calcular uma DBO de 300 e no outro frasco eu calcular uma DBO de 550. São valores muito díspares. Não me permite uma média confortável. Significa que algo deu errado na minha análise. Por isso, eu tenho que ter várias diluições para que eu consiga ter uma segurança, uma confiança no valor final. Então veja, é uma análise que em si você faz em 15 minutos, que entretanto, entre os intervalos desses 15 minutos analíticos, você tem 5 dias de aguardo, o que torna essa análise extremamente demorada. É uma análise imprecisa, é uma análise que subestima, porém é uma análise fundamental para o saneamento. É uma análise que traduz o que de fato acontece no corpo d'água quando ele entra em contato com uma matéria orgânica proveniente de esgoto. É uma análise extremamente importante para parâmetros de projeto, para controle, para lançamento de efluentes em corpos d'água, enfim. Independente de todos os percalços analíticos, é uma análise que não dá para ficar sem. E como vimos, ela é muito simples de ser executável. Aqui nós vimos hoje a DBO 520.